Muito boa tarde a você que volta a nos acompanhar simultaneamente pelos portais Caboclo, Flagrante, o Chefão da Notícia e Mura News. Nós estamos iniciando o boletim da tarde desta quinta-feira, que leva para você muita informação e também o resumo das principais notícias da capital amazonense. A gente lembra também que hoje nós recebemos no programa Cara a Cara o vereador eleito, Capitão Carpê. Se você quer assistir a entrevista, saber o que ele falou, se você tem curiosidade, é só você acessar a entrevista que está disponível aí nas páginas do portal, dos portais. Você pode ir lá, clicar, compartilhar e assistir a entrevista na íntegra com o vereador eleito, Capitão Carpê. Sempre no oferecimento de Milênio Segurança Patrimonial e Shopping do Pé, além do Curumim Delivery. Você pode baixar o seu aí aplicativo e começar a degustar aí as delícias que esse aplicativo lhe oferece. Nós vamos ao nosso primeiro destaque, que já começa com mais um crime na capital amazonense. Um homem teria sido morto aí por acerto de contas do tráfico de drogas, de acordo com uma delegacia especializada em homicídios e sequestros, né? O delegado Fábio estava lá no local e averigou toda essa situação. O homem foi identificado como Sidney Alves, de 36 anos, e ele foi executado. Uma curiosidade deste crime é que a audácia dos criminosos, dos assaltantes, dos pistoleiros, foi que os pistoleiros passaram pelo carro onde estava a filha da vítima e a esposa da vítima e foram ao encontro da vítima, que estava dentro da loja de autopeças Pemasa, localizada ali na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na zona sul da capital, e desferiram aí diversos disparos de arma de fogo contra este homem, que caiu sem vida já aí no próprio chão aí da loja de autopeças ali na André Araújo. Então, uma situação muito complicada. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está aí averiguando o caso e ainda investigando. E o delegado Fábio informou ainda que a vítima, o Sidney, é parente de um traficante do bairro Coroado e outro que está no presídio federal. Portanto, caracteriza-se aí o crime de acerto de contas, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai continuar investigando mais este caso. Uma outra situação que aconteceu foi no bairro Educandos. Um homem foi aí vítima de diversos golpes de faca, né? Ele não foi identificado, e este crime aconteceu ali no cruzamento da Avenida Leopoldo Pérez com o Beco Amazonas, localizado, como eu já mencionei, aqui no bairro Educandos, na zona centro-sul de Manaus. A informação é que o homem era um flanelinha que trabalhava ali na área e acabou levando um golpe de faca no pescoço, né? Ele foi aí, felizmente, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel SAMU, e até o momento não se sabe qual foi a causa do crime aí, né? Da situação de violência, não se sabe ainda. A polícia ainda investiga mais esse caso. No nosso próximo destaque é sobre a situação do interior do estado, lá de Barreirinha. Eu queria que voltasse aqui para mim, produção, só um minutinho, a câmera. Então, nós noticiamos ontem que a indígena de 5 anos de idade da aldeia Sateremaué, em Barreirinha, foi estuprada, violentada e morta. 2 pessoas, portanto, suspeitas foram presas ontem, mas aí por conta de não terem provas suficientes, essas pessoas foram soltas. Essa é a informação de momento que nós temos. Nós temos, inclusive, a imagem, o delegado falando, aí, inclusive, sobre toda essa situação dessa criança de 5 anos que aconteceu lá em Barreirinha. Portanto, as 2 pessoas suspeitas foram aí
soltas. Teria uma informação, uma segunda informação, de que um deles estaria vindo para Manaus. Essa informação ainda não foi confirmada. A gente ainda aguarda a confirmação desta informação. Portanto, aqui fica aqui a mesma informação que nós temos de que esses dois homens que seriam suspeitos estão soltos. Aí a polícia não teria encontrado evidências e mais provas que os colocassem na prisão. Uma outra situação foi uma tentativa, uma audácia de um assaltante que tentou desarmar um policial militar. Isso mesmo, ele tentou desarmar um policial militar, mas teve aí um tiro no pé, né? O policial militar, então, atirou no pé. Ele acabou ficando aí ferido no pé para não aprender a não desarmar mais um policial militar. Essa situação aconteceu ali nas proximidades do terminal da Matriz, ali no bairro Centro, na zona central de Manaus, na zona sul, e de acordo com o sargento Salazar, que muita gente conhece, né, o sargento Salazar, a equipe estava fazendo um patrulhamento de rotina quando este homem aí, né, e mais 3 criminosos estavam assaltando celulares ali naquela área do centro. E quando perceberam o roubo, a viatura e o patrulhamento de rotina foi detê-lo. Quando chegou lá, ele quis desarmar o policial militar e levou um tiro no pé. Foi socorrido, levado ao 28 de agosto, recebeu atendimento e depois foi levado flagranteado para o 1º Distrito Integrado de Polícia e agora ele aguarda está à disposição da Justiça para pagar mais esse crime de roubo que ele estava realizando com uma quadrilha ali na área central da cidade. Uma outra situação é de um homem que foi linchado, a população não aguenta mais, e essa situação aconteceu no município de Itacoatiara. Ele foi linchado pela população ao tentar assaltar uma residência localizada na rua Francisco Fiuza, no bairro São Francisco, no município de Itacoatiara. E essa situação aconteceu ontem por volta de 9h20 da noite, quando ele tentou furtar pertences de uma residência, quando os vizinhos tomaram conta dessa situação, perceberam que iria assaltar, furtar esta residência e ele acabou sendo aí detido pelos populares que lincharam ele. Depois o 2º Batalhão de Policiamento do município foi chamado e ele foi levado para a delegacia da cidade e aguarda aí à disposição da Justiça. Uma outra situação que eu também não quero deixar aqui que passa em branco foi a situação ontem do debate entre os candidatos Davi Almeida e Amazonino Mendes. Houve depois um desconforto no final, aí um confronto, um bate-boca, ameaças. A gente viu isso, inclusive tem vários áudios circulando nas redes sociais, vídeos foram feitos, mas não foram divulgados porque tinha-se lá a representatividade do TRE e foi feito um acordo para que essas imagens não fossem divulgadas, né? Inclusive foi obrigado que a pessoa que estava filmando apagasse essas imagens para que ela não fosse divulgada. Então, uma situação bem complicada, uma situação deplorável em um debate político que é para você se tratar de ideias, levar à população os projetos, enfim, as propostas para que a população possa decidir em quem votar agora, no próximo fim de semana, que é o 2º turno das eleições aqui na capital, e os candidatos resolveram aí se confrontar, né, sobre ameaças e, enfim, uma série de situações. A gente tem ontem também o Davi Almeida, o candidato Davi Almeida da coligação, de uma outra coligação, acabou publicando uma nota de esclarecimento. O candidato Amazonino Mendes também publicou uma nota de repúdio, né, repudiando toda esta situação em que ele foi vítima aí, né? Aí não se sabe ainda o que provocou todo esse desconforto entre os candidatos aí a prefeito de Manaus. Não se sabe se é o alforá aí do final já do 2º turno, a situação da campanha, as pressões que eles devem estar sofrendo.
acontecendo. Enfim, uma situação bem complicada. Grupos políticos, diversos grupos políticos estão usando isso para bem próprio e outros estão usando a favor de candidato A e B. Então, virou-se um verdadeiro picadeiro, um circo, essa situação de defender candidato A e defender candidato B. E nas redes sociais, as pessoas estão se degladiando aí, estão discutindo para defender candidato A e candidato B. É uma situação triste e, ao mesmo tempo, deplorável, porque a festa da democracia é para se ser cumprida como deve ser cumprida e não para ser dessa forma deplorável de agressão, de ameaça, enfim. Fica aqui a nossa opinião. Todas essas informações que foram dadas aqui no Boletim da Tarde desta quinta-feira estão nos sites. Você pode curtir, comentar e compartilhar sempre no oferecimento de Milênio Segurança Patrimonial, Shopping do Pé e aplicativo Curumim Delivery. Se você ainda não baixou, vai lá no QR Code e baixa e faça os seus pedidos e se delicie com as diversas aí oportunidades que você tem de fazer os seus pedidos. Nós voltamos em instantes com mais informações, lembrando que às 19 horas nós teremos a segunda edição do programa Cara a Cara, que traz hoje o cirurgião Dr. Mike, que vai falar sobre novidades de harmonização facial, lentes de contato e muita novidade aí para quem quer ficar bonito, para quem quer se cuidar esteticamente. Então, daqui a pouco nós temos a segunda edição do programa Cara a Cara. O Boletim da Tarde desta quinta-feira fica por aqui, nós voltamos em instantes.